Imagine por um momento que um grupo de cientistas, em uma tentativa de explorar os mistérios mais profundos da consciência e da realidade, acaba esbarrando em uma verdade que a humanidade procurou por milênios. Sem querer, sem sequer imaginar, eles descobrem algo que poderia redefinir o que entendemos por Deus. Algo que não foi procurado com intenções espirituais, mas que em sua essência toca as fibras mais profundas da nossa existência. Agora, pense no seguinte: e se a resposta à questão mais antiga da humanidade não estivesse em um templo, em escrituras sagradas ou em antigas revelações místicas, mas no coração da ciência? E se em um laboratório tivesse sido encontrada evidência de uma força que sustenta a própria realidade, uma força que alguns poderiam chamar de a essência de Deus? O que você está prestes a descobrir não é apenas mais um experimento no mundo da física, não é apenas um conjunto de equações complexas ou uma teoria sem aplicações. É uma revelação que poderia mudar a forma como compreendemos a vida, o universo e nosso papel dentro dele. E o mais impactante é que o que será revelado ao final dessa análise é a chave mais importante de todas. Algo que poderia fazer você repensar tudo o que achava saber sobre a existência e a divindade. Ao longo da história, a humanidade tem tentado compreender o conceito de Deus de muitas maneiras. Para alguns, Deus é um ser onipotente, uma inteligência suprema que criou o universo e tudo o que existe nele. Para outros, Deus é uma força impessoal, uma energia que flui através de todas as coisas e que dá origem à existência. E para outros ainda, Deus é simplesmente uma invenção humana, uma ideia criada para dar sentido ao desconhecido. Mas e se a ciência, sem querer, tivesse esbarrado em uma pista que nos leva a uma compreensão mais profunda do divino? E se nas profundezas de a realidade houvesse um princípio fundamental que conecta a consciência com a matéria, a mente com o universo e que sugere que há algo além da simples casualidade? Para entender isso, devemos nos mergulhar no mundo de a física quântica, um campo de estudo que desafiou nossa compreensão da realidade de formas que até pouco tempo atrás pareciam impensáveis. Ao contrário da física clássica, que nos apresenta um mundo ordenado e previsível, a física quântica nos mergulha em um universo repleto de paradoxos e mistérios. É um universo no qual as partículas podem existir em múltiplos lugares ao mesmo tempo, onde a própria observação altera o comportamento da matéria e onde a consciência parece desempenhar um papel fundamental na criação da realidade. Um dos experimentos mais impactantes dentro deste campo é o famoso experimento da dupla fenda, um teste que, apesar de sua simplicidade, abalou as fundações da física e levou a questões que tocam o filosófico, o espiritual e até mesmo o divino. Imagine uma tela com duas pequenas fendas e um dispositivo que dispara partículas, como elétrons ou fótons, em direção a ela. Se essas partículas se comportassem como pequenas bolinhas de matéria, esperaríamos que atravessassem uma das duas fendas e se acumulassem na tela posterior em um padrão previsível. No entanto, o que realmente acontece é algo muito mais estranho e perturbador. Quando ninguém observa o experimento, as partículas parecem se comportar como ondas, ou seja, atravessam ambas as fendas ao mesmo tempo e geram um padrão de interferência na tela de fundo, como se fossem uma onda se dividindo e se reunindo novamente. Entretanto, no momento em que um observador tenta medir por qual fenda passa cada partícula, seu comportamento muda radicalmente. Deixa de agir como uma onda e se torna uma partícula, escolhendo um único caminho. Essa descoberta desconcertou os cientistas durante décadas. A simples observação muda a realidade. Como é possível que uma partícula haja de uma maneira quando não a observamos e de outra completamente distinta? Quando o fazemos, as implicações disso são profundas. A própria observação afeta o comportamento da matéria. A consciência, de certa forma, influencia a realidade, e isso nos leva a uma pergunta ainda maior.
Se a observação é o que determina o comportamento das partículas, quem ou o que é o observador definitivo? Se a realidade, em seu nível mais fundamental, precisa ser observada para se manifestar, isso poderia ser uma evidência de uma consciência universal. Um campo de consciência primordial que sustenta a existência do universo. Muitos físicos e filósofos refletiram sobre essa questão. Alguns argumentam que isso poderia indicar que a consciência humana é mais poderosa do que imaginamos, que nossa mente não é apenas um produto da matéria, mas sim uma parte ativa na criação da realidade. Outros sugerem que isso aponta para a existência de um observador supremo, uma inteligência cósmica que sustenta a existência de tudo o que é. Mas isso é apenas o começo. O que vem a seguir é ainda mais surpreendente e desafiador. Se a consciência tem o poder de afetar a realidade em seu nível mais fundamental, então a pergunta que surge é inevitável. Existe uma consciência suprema que observa tudo? Poderia esta ser a manifestação do que as religiões chamaram de Deus ao longo dos séculos? Grandes místicos e filósofos afirmaram que a realidade é uma ilusão, um véu que cobre a verdadeira essência do universo. Textos antigos como os Vedas na Índia, o Corpus Hermeticum no Egito helenístico e os ensinamentos de grandes pensadores como Platão sugeriram que o que percebemos com nossos sentidos é apenas uma pequena fração da realidade última. E agora, a ciência parece estar se aproximando perigosamente dessa mesma conclusão. Para entender a magnitude dessa descoberta, devemos explorar o que alguns cientistas chamam de o problema difícil da consciência. Durante muito tempo, a ciência tentou explicar a consciência como uma simples função do cérebro. Segundo essa visão materialista, a mente é apenas o resultado de processos bioquímicos dentro de nossas cabeças. No entanto, as descobertas da física quântica colocaram em dúvida essa ideia. Alguns dos maiores físicos da história sugeriram que a consciência poderia ser uma propriedade fundamental do universo, algo que não pode ser reduzido apenas à atividade neuronal. Max Planck, o pai da teoria quântica, disse uma vez: "Considero a consciência como fundamental. Considero a matéria como derivada da consciência." Esta afirmação é revolucionária porque implica que a mente não é um mero subproduto do cérebro, mas algo muito mais profundo, algo que talvez seja a própria base da existência. Se isso for verdade, então significa que a consciência não está confinada aos seres humanos ou aos seres vivos. Significa que a consciência pode estar em todo lugar, na própria estrutura do cosmos. E se a consciência está em tudo, então a fronteira entre o que chamamos de Deus e o que chamamos de universo começa a se desdibujar, mas há mais. Experimentos recentes demonstraram algo ainda mais desconcertante. A existência do entrelaçamento quântico, um fenômeno em que duas partículas, não importa quão separadas estejam, podem influenciar-se e, instantaneamente, uma à outra. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância, porque parecia violar tudo o que sabíamos sobre a física clássica. O que isso significa é extraordinário. Se duas partículas podem estar conectadas além do tempo e do espaço, então, o que impede que toda a realidade esteja conectada em um nível profundo? E se tudo no universo estivesse entrelaçado de uma maneira que a ciência está apenas começando a compreender, alguns cientistas começaram a especular que esse entrelaçamento não se limita à matéria, mas também se aplica à consciência. Ou seja, que nossas mentes poderiam estar conectadas a um campo maior de informação, uma rede de conhecimento que transcende o espaço e o tempo. Esse campo já foi chamado de muitas formas: o inconsciente coletivo de Carl Jung, o campo akáshico na tradição esotérica, ou até mesmo o campo quântico em termos modernos. Se isso for verdade, então, poderíamos estar participando de uma consciência muito maior do que imaginamos. Uma consciência universal que conecta tudo do que observa tudo e que, de alguma forma, pode ser o que chamamos de Deus. Isso nos leva a outra pergunta fascinante. Se a consciência influencia a realidade,
podemos aprender a usar essa conexão para transformar o mundo ao nosso redor? Podemos, de alguma forma, interagir com essa consciência universal? As tradições espirituais têm falado sobre isso há séculos. Os místicos afirmam que, através da meditação, da oração ou de certos estados alterados de consciência, é possível acessar um nível mais profundo da realidade, um nível onde o tempo e o espaço deixam de ser barreiras e a mente se funde com o todo. Mas o que a ciência diz sobre isso? É possível que o ato da observação consciente não apenas mude a trajetória de uma partícula quântica, mas também possa alterar a realidade em escalas maiores. Pesquisas mais recentes demonstraram que a intenção humana pode afetar sistemas físicos de maneiras que ainda não compreendemos completamente. Experimentos realizados em laboratórios mostraram que a atenção e a intenção podem influenciar processos aleatórios, como a queda de elétrons em um experimento quântico. Isso levou alguns cientistas a se perguntarem se nossa consciência tem um papel ativo na criação da realidade, se não somos apenas observadores, mas também participantes na construção do mundo. Se isso for verdade, as implicações são enormes. Isso significa que nossas crenças, nossos pensamentos e nossas emoções podem ter um impacto real na estrutura da realidade. Isso significa que não somos meros passageiros neste universo, mas co-criadores de nossa própria experiência. Mas isso é apenas uma parte do quebra-cabeça. A peça final, a revelação mais impactante de todas, é algo que pode mudar completamente nossa compreensão do que significa ser humano. Se nossa consciência tem o poder de influenciar a realidade, se nossos pensamentos e emoções podem alterar o mundo material de maneiras ainda não compreendidas, então enfrentamos uma das perguntas mais profundas da existência. Qual é nosso verdadeiro papel no universo? Ao longo da história, as tradições espirituais afirmaram que os seres humanos não somos apenas observadores passivos da realidade, mas co-criadores dela. Em textos antigos de diversas culturas, desde os manuscritos védicos até os evangelhos gnósticos, encontramos a ideia de que a mente humana tem a capacidade de moldar a existência, o que agora a física quântica sugere com equações e experimentos. Os sábios da antiguidade expressavam isso em metáforas e ensinamentos ocultos. A ciência moderna está apenas começando a reconhecer o poder da consciência. Mas essa ideia não é nova. Na Cabala, diz-se que o universo é uma emanação da mente divina, e que os humanos, criados à imagem dessa inteligência suprema, também possuímos a centelha da criação dentro de nós. No Hermetismo, encontramos o princípio do mentalismo, que afirma que tudo é mente, sugerindo que a realidade em si é produto de uma consciência primordial. E agora, a física quântica parece nos dizer a mesma coisa com uma linguagem diferente. A consciência afeta a matéria, a mente influencia a realidade. E se isso for verdade, então, a ideia de Deus pode estar muito mais próxima do que imaginamos. Mas há algo ainda mais surpreendente. Se a consciência é um princípio fundamental do universo, então, pode estar em tudo e em todos. Não apenas nos seres humanos, mas em cada átomo, em cada partícula de luz, em cada canto do cosmos. O que chamamos de Deus pode não ser um ente separado, mas a própria totalidade da existência. A rede infinita de consciência que impregna tudo o que é. Essa ideia, embora revolucionária para a ciência moderna, tem sido explorada por místicos e filósofos ao longo dos séculos. Baruch Spinoza, o filósofo do século XVII, falava de um Deus que não era um ser distante, mas o próprio tecido do universo. Para ele, Deus e a natureza eram a mesma coisa, uma única realidade infinita e eterna que se manifesta em todas as coisas. Albert Einstein, influenciado por essa visão, disse que sua ideia de Deus era muito semelhante, uma ordem cósmica tão impressionante que a única resposta possível era a reverência e a admiração. Mas se todo o universo é consciente, se a realidade em si é um campo de inteligência infinita, então surge uma pergunta inevitável: qual é o nosso lugar em tudo isso?
A resposta pode estar na interconexão entre a consciência individual e a consciência universal. Se a nossa mente faz parte deste campo infinito, então nossas intenções, pensamentos e emoções podem ser muito mais poderosos do que acreditamos, não apenas em um sentido psicológico ou metafórico, um nível fundamental da realidade. Pense nisso. Se cada um de nós é uma extensão da consciência universal, então o ato de pensar, sentir e perceber não é algo isolado, mas uma contribuição para a rede infinita da existência. O que acreditamos e experimentamos não é apenas um fenômeno interno, mas um eco na estrutura do cosmos. Isso explicaria por que as tradições espirituais enfatizam tanto a importância da meditação, da oração e da intenção consciente. Se a nossa mente está conectada a um campo maior, então nossos pensamentos podem ressoar na própria estrutura do universo. Isso poderia ser a base de fenômenos que a ciência ainda não compreende totalmente, como a cura à distância, a telepatia ou as experiências místicas, nas quais as pessoas sentem uma profunda unidade com o todo. Estudos mais recentes sobre a consciência começaram a explorar essa possibilidade. Experimentos em laboratórios mostraram que o estado mental de uma pessoa pode influenciar sistemas físicos de maneiras que desafiam a explicação convencional. Pesquisas sobre a meditação revelaram que as ondas cerebrais de pessoas em estados profundos de concentração podem se sincronizar com as de outras, mesmo a grandes distâncias. Se tudo isso é verdade, significa que cada pensamento, cada emoção e cada intenção tem um impacto real no mundo, que a maneira como percebemos a realidade pode moldar não apenas nossa experiência pessoal, mas a própria estrutura do universo. E se isso for assim, então a busca por Deus não é uma questão de fé cega, nem de dogma religioso, mas de exploração profunda. Não se trata de encontrar uma figura no céu, mas de descobrir a presença da consciência em tudo o que existe. Mas há uma revelação final, uma verdade ainda mais impactante do que tudo o que exploramos até agora. Algo que pode mudar completamente a maneira como entendemos a vida, a morte e o propósito da existência. Se a consciência não é um mero subproduto do cérebro, se não está confinada dentro de nossos crânios, então devemos nos perguntar: o que acontece com ela quando o corpo morre? Esta é uma das questões mais antigas e profundas da humanidade. As tradições espirituais falaram por milênios sobre a imortalidade da alma, a existência de outros planos de realidade e a continuidade da consciência além da morte física. Mas, será que a ciência está se aproximando da mesma conclusão? Os avanços no estudo da consciência começaram a desafiar a visão tradicional da morte como um ponto final absoluto. Nos últimos anos, inúmeros cientistas exploraram as chamadas experiências próximas da morte, episódios em que pessoas clinicamente falecidas relataram percepções extraordinárias, a sensação de deixar o corpo, a revisão de suas vidas em um instante, a entrada em um estado de luz e amor incondicional e, em muitos casos, o retorno com uma nova compreensão da existência. Um dos estudos mais impressionantes foi realizado pelo Dr. Bruce Greyson, um psiquiatra que dedicou décadas para analisar esses casos. Suas descobertas sugerem que as experiências próximas da morte não podem ser explicadas simplesmente como alucinações ou efeitos do cérebro moribundo. De fato, em muitos casos, os pacientes foram capazes de descrever eventos ocorridos ao seu redor enquanto estavam inconscientes, mesmo em momentos em que não havia atividade cerebral detectável. Isso nos leva a uma ideia revolucionária. Se a consciência pode existir fora do corpo, se pode persistir mesmo quando a atividade cerebral cessou, então é possível que o que chamamos de morte não seja mais do que uma transição, uma mudança de estado dentro de um campo de consciência maior. Essa ideia também encontra eco na física quântica. Alguns cientistas, como o Dr. Stuart Hameroff e o físico Roger Penrose, propuseram que a consciência não é gerada pelo cérebro, mas sim recebida por ele, como uma antena que capta sinais de rádio. Segundo essa teoria,
A informação quântica que compõe nossa consciência não é destruída com a morte, mas se reintegra no próprio tecido do universo. Se isso for verdade, então, nossa essência não está limitada a esta vida, nem a este corpo. Somos parte de algo maior, de uma rede infinita de consciência que transcende o tempo e o espaço. E isso, de fato, é o que muitas tradições espirituais têm ensinado desde tempos imemoriais, que a morte não é o fim, mas uma porta para outra forma de existência. Mas há algo ainda mais profundo em tudo isso. Se a consciência sobrevive à morte, se somos mais do que matéria, e nossa existência não se resume a poucos anos neste planeta, então a verdadeira pergunta é: o que estamos fazendo aqui? As grandes tradições espirituais afirmaram que a vida neste mundo é uma escola, um processo de aprendizado e evolução. Se a consciência é eterna, então cada experiência, cada desafio, cada sofrimento e cada alegria pode ter um propósito muito mais profundo do que imaginamos. Talvez nossa missão não seja simplesmente sobreviver ou acumular riquezas materiais, mas despertar para nossa verdadeira natureza. Talvez a busca por Deus não seja uma questão de fé cega, nem de seguir dogmas impostos, mas um processo de redescobrimento interno, uma maneira de recordar quem realmente somos e qual é o nosso papel nesta vasta inteligência universal. Se Deus não é um ser separado, mas a própria consciência, então nossa conexão com o divino não se encontra fora de nós, mas dentro. Cada pensamento, cada emoção, cada ato de amor e compaixão pode ser uma forma de nos alinhar com essa consciência infinita. E se entendermos isso, nossa percepção da vida muda completamente. Isso significa que não somos vítimas de um universo frio e mecânico. Não estamos aqui por acaso, nem somos simples máquinas biológicas sem propósito. Somos parte de uma inteligência cósmica e temos o poder de influenciar a realidade, elevar nossa consciência e transformar nosso mundo de dentro para fora. A ciência está apenas começando a arranhar a superfície dessa verdade. O que os antigos sábios sabiam por intuição e experiência direta, hoje começa a encontrar respaldo na física quântica, na neurociência e nos estudos da consciência. A fronteira entre o espiritual e o científico está se desfazendo e estamos nos aproximando de uma compreensão unificada da realidade. E aqui está a maior revelação de todas. Se a consciência é a base da realidade, se tudo está conectado em um vasto campo de inteligência, então cada um de nós é uma manifestação dessa consciência universal. Em outras palavras, a resposta à pergunta: o que é Deus? Pode ser muito mais simples e poderosa do que jamais imaginamos. Deus não é algo externo, distante ou inacessível. Deus é o universo consciente, o campo infinito do qual todos fazemos parte. Deus é a consciência que observa, a inteligência que sustenta a existência, a centelha divina que reside em cada um de nós. E quando despertamos para essa verdade, percebemos que nunca estivemos separados do divino. Sempre fizemos parte dele. O verdadeiro despertar não é encontrar Deus no céu, mas reconhecê-lo dentro de nós e em tudo à nossa volta. Agora que você ouviu isso, a pergunta é: como isso mudará a forma como você vê a vida? Obrigado por assistir.